Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo. É um prazer poder repassar conhecimento, conhecimento que nós adquirimos através do tempo, através dos sábios, né? E que o nosso prazer é repassar esse conhecimento para quem deseja se inteirar mais das coisas do eterno, das coisas do alto. E nós vamos dar continuação aqui a um tema, né, que é bastante assim discutido e às vezes mal compreendido, né, que está dentro da paraxá de Aharé, né, que é o bode Azazel. O que é Azazel? Qual o significado dessa palavra? Por que esse nome? Por que Azazel? Eram dois bodes, né? Eram dois sacrifícios, um para o Eterno e o outro para ser lançado, né, ao deserto. Então, nós vamos vou mostrar algumas anotações que eu fiz aqui, né? Esse vídeo espero que seja curtinho, porque é só uma explicação do termo Azazel. O importante, né, sobre o nome Azazel, né? Vamos lá. Muitas traduções bíblicas, né, não da Torá, mas bíblicas, usam o termo Azazel quando se refere ao bode emissário. Nessas Bíblias, os dois bodes sobre os quais eram lançados as sortes são identificados da seguinte maneira: o primeiro bode era para o Eterno, esse bode era sacrificado, o sangue dele era trazido por Arão, sumo sacerdote, para dentro do lugar santíssimo e espargido sobre o propiciatório. Esse animal tinha que ser sem mancha e sem defeito. Todos eles, né? B. Ao final do ritual, né, o primeiro bode, o segundo bode era apresentado vivo para Azazel. Dá a entender que era para uma pessoa, né? Sobre a cabeça deste era confessada todas as iniquidades dos filhos de Israel. Um homem levava este bode ao deserto, e assim tinha que ser, e esse tinha que ser sem mancha, né, também, e sem defeito. Somente então estaria concluído o dia e o serviço da expiação. O termo Azazel é meramente, gente, preste atenção, uma adaptação da palavra hebraica. As duas primeiras letras da palavra significa bode, cabra, o animal, né, sobre o qual caía a sorte. O bode era representado vivo para ir embora, também interpretado como bode emissário, né? O restante da palavra significa ir embora, partir, né? E isso era exatamente o que o bode fazia. Assim, o bode era apresentado vivo para ir embora, também interpretado como bode emissário, como já disse. Muitos teólogos aceitam a ideia que Azazel seja o líder dos espíritos, né, maus do deserto, conhecido pelo nome de Satanás. Depois a gente vai mostrar que isso é impossível, né? E aí, quando entra o misticismo, né, a religião ela traz misticismo, seja qual for a religião, ela tenta explicar as coisas com misticismo, e não é, a Torá não tem misticismo, né? Ela é plena. O Eterno não precisava de misticismo para fazer, né, expiação de pecados
ou qualquer obra que ele tivesse vontade de fazer. Essa fundamentação não é extraída da Bíblia, mas de livros apócrifos, como o de Enoque, né? E Apocalipse e Abraão, né? Ou seja, são conjecturas, né? Eu comecei a ler o livro de Enoque, tá? Então eu não vi a passagem que Enoque fala ainda do Azazel. Assim que eu vi a passagem, né, eu não quis, né, procurar aqui, né, tá lá a passagem, mas eu não quero mostrar aqui, né, e esses teólogos, né, dizem que Levítico 16 sugere a esses livros apócrifos, né, e confirmam. Gente, uma coisa que eu aprendi também é que quando Yeshua não menciona o livro, então esse livro não é importante, né, não é importante, que isso fique bem claro, né. Mas Enoque, ele é mencionado por Judas, né? Então cabe um pouquinho de respeito aí pelo livro de Enoque, apesar de ser um livro apócrifo. Agora, a questão é, será que esse livro de Enoque está na íntegra, né? Porque esses teólogos não buscam subsídios da própria fonte da verdade, que é a Torá, né? Somente a Torá. Os 2 bodes apresentados ao Eterno deveriam ser sem manchas e sem defeito. No caso, eram tão simplesmente, né, que foi lançado sorte sobre ambos. Se um dos 2 bodes representava o Ra-Satã, né, Satanás, porque Satanás é uma palavra folclórica, Satanás, diabo, né, Lúcifer, esse é folclore católico. O nome lá é Ra-Satã, o acusador, é o nome que está na Torá. Pergunta-se, né, Ra-Satã um personagem sem mancha e sem defeito para ser representado ou ser enviado um bode para ele? Por que não foi escolhido um bode defeituoso qualquer para melhor simbolizá-lo? A verdade é que os 2 bodes representavam uma só oferta pelo pecado. É evidentemente uma dupla representação de Yeshua HaMashiach. E a gente vai explicar isso, né? Assim, deixando bem claro que o Ra-Satã aqui é o anjo criado para mostrar o mal, a mentira. Ele não se rebelou, tá, gente? Ra-Satã não se rebelou. Ele foi criado para esse fim. Tanto que Yeshua diz assim, Ra-Satã, ele é mentiroso desde o princípio. Ou seja, desde que foi criado que ele é mentiroso. Então, sai fora dessa ideia que ele caiu do céu, se rebelou contra o Eterno, guerreou contra o Eterno. O Eterno, ele não tem inimigos. Não há quem possa enfrentá-lo. Anjo não tem vontade própria como o homem. Anjo, ele tem missão. Ele é emissário, ele tem missão. Ele tem que cumprir aquela missão. Ele não se rebela. Ra-Satã, ele foi criado para mentir. A função dele é essa, enganar e acusar. Tanto que lá no encontro que o Eterno teve, que os anjos estavam prestando conta das suas tarefas ao Eterno, a Hashem, né, chega Ra-Satã, né, para prestar conta também. E aí é quando o Eterno diz para ele, viste meu servo Jó, e aí ele acusa Jó, né, e essa acusação tem fundamento. É uma história, né, que não é contada, né, na Torá nem na Bíblia, mas que os Talmud contam, né, e a tradição oral também conta. Mas vamos voltar ao tema que é o bode. O ponto principal é que os pecados pelos quais o primeiro bode morre são levados embora pelo segundo.
a análise final dessas questões contraditórias, a interpretação errônea de certas passagens das Escrituras tem sido a causa da ruína de muitas religiões, ou do sistema religioso no completo, né? Eles querem fazer, assim, criam seus dogmas, as suas interpretações, né? Porque não pode, a Bíblia, a Torá, ela não é para ser interpretada, ela é para ser cumprida, né? Ou seja, a Bíblia não é interpretação, a Bíblia ela é revelação. Quando eu falo da Bíblia, o original, tá? Porque as cópias estão todas adulteradas a serviço do homem. Especialmente sobre o tema abordado, o que isto implica? É um tema que envolve salvação ou perdição eterna, pelas seguintes razões. Nega-se a eficácia do sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach no Calvário e se aceita a crença de que os pecados confessados pelo povo do Eterno serão depositados futuramente sobre Hassatã. Se esse bode fosse para Hassatã, né, ou simbolizasse Hassatã, os pecados dos homens estariam sendo depositados nele. Na Paraxá, eu disse que um representava o bem e o outro o mal. É quase isso, tá, gente? Eu só mostrei, né, como os dois representam Yeshua, o HaMashiach, né, nós temos aí, né, os dois lados, né, que Yeshua teve que vencer. O bem, né, fazer o bem sem ter propósito para aquilo, sem ser com barganha, e não fazer o mal, né? Porque o próprio Yeshua diz assim, o bom só eterno. Tu me chama de bom, bom só o eterno. Por quê? Porque a obra não tinha sido concluída, não tinha sido consumada. Ele estava propício a pecar ainda. Tanto que, quando ele entrega a Ruá ao Eterno, né, que as traduções traduzem por espírito, né, mas não tem espírito, espírito não existe, né, isso aí é helenismo grego-romano, né, helenismo mitologia grego-romana que foi introduzida no cristianismo através dos concílios, né, de Constantino. E aí ele entrega o ruá, o sopro, a vida ao Eterno. Ele devolve a sua vida para o Eterno. Né? A manifestação, né, o ruá, a presença, a Shekhinah, né, ela volta para o Eterno até que ele ressuscita no domingo, né, que é sábado à noite. Letra A, nega-se a eficácia do sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach no Calvário e aceita a crença de que os pecados confessados pelo povo do Eterno serão depositados futuramente sobre Hassatã. Lembrando que Shaul HaShalia disse que as coisas lá do deserto, as coisas passadas, as coisas que estão na Torá, são sombras para as coisas futuras, para o mundo vindouro. A Torá ensina que Hassatã não tinha participação nesse processo expiatório. Está lá em Vaikra 16, 5 a 10. Porque ambos os bodes tinham que ser perfeitos. Né? Yeshua HaMashiach não depende da ajuda de Hassatã para realizar a salvação do homem. Hassatã será condenado pelos atos que ele próprio cometeu. Gente, aqui, quando eu falo de atos que ele próprio cometeu, isso não quer dizer que ele teve vontade própria, não. Tá? Isso quer dizer que ele teve uma missão. Mas, quando o termo lá em Apocalipse diz assim, e o Hassatã e todos os seus seguidores foram lançados no lago de fogo para exterminação. Hassatã sabe do fim dele. Né? Ele sabe que um dia esse mal que reside nele vai deixar de existir. Então ele tem uma missão. Né? A missão dele é essa. Né? Ficou com peninha do Hassatã porque ele não tem vontade própria. Vamos para a casa do oleiro e ver como é que o oleiro faz o vaso. E o vaso não pode dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Então, esses são desígnios do Eterno, né, que nós não podemos mudar.
e a palavra dele vai se cumprir, queira você ou não, queira eu ou não. Então, os pecados, né, confessados pelo povo do Eterno foram todos depositados sobre o nosso Salvador, o Mashiach, né, quando ele morreu no Calvário, no madeiro. Né. Ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, o Elohim verdadeiro. Né. Está lá em Yohanan 1,29. Né. E ali, B, nega-se a eficácia do sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach no Calvário, ao aceitar a crença de que nossos pecados confessados ainda permanecem registrados no santuário celestial. O Eterno, ele é bem claro, né? Ele esquece os nossos pecados. É como se eles não tivessem sido cometidos. E isso não é depois de Yeshua HaMashiach, não. Tá? Isso começou lá no Éden. A Hesser, a graça, ela começou lá no Éden. Eu digo Hesser porque quando a gente traz a palavra graça, ela é oriunda do grego. Tá? Se você traduzir do hebraico, aí a gente tem a palavra benignidade, né? Ou benevolência. Eu não aceito, é minha opinião, né? Pode chegar aqui até o maior, né, tradutor de hebraico e dizer que a palavra pode ser traduzida para o português por graça. Não, a palavra graça ela é oriunda do grego. Né, ela é oriunda do grego. Então, Hesser é benevolência. O Eterno foi benevolente com o homem desde o Éden. E não é depois do Calvário que o Eterno resolveu ser benevolente, não. Foi benevolente no Éden, foi benevolente no dilúvio, porque ninguém quis ouvir, né? Foi benevolente durante a estadia de Israel na Terra Santa, né? até ter que cumprir a palavra dele. Foi benevolente no tempo dos profetas, né? Foi benevolente, né, durante a época dos Macabeus, e foi benevolente, né, durante a estadia do Salvador aqui na terra e durante o tempo dos emissários, dos seus talmidins. Foi benevolente com o seu povo até hoje. Ele é benevolente com o seu povo, né, com aqueles que buscam ele. Para o Eterno, o que vale é como a vida do homem termina e não como começa. A Bíblia ensina, quando eu falo a Bíblia, eu falo Torá, né, gente? O original, tá? Ensina que teve lá o batismo para a remissão de pecados, que está lá em Atos 2:38. Havendo remissão dos pecados, né? A remissão dos pecados não está no batismo, mas está no confessar, está no aceitar, no confessar e aceitar o sacrifício, tá, gente? Aceitar o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Né? Não há mais oferta pelo pecado. Né? Consequentemente, o Eterno não mais se lembrará das iniquidades do arrependimento. Está lá em Hebreus 10, 17, 18. Né? C. Nega-se a eficácia do sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach no madeiro, ao se aceitar a crença de que a expiação não foi concluída com a morte de Yeshua. Né? Os pontos fundamentais dessa equivocada crença, que nega a eficácia do sacrifício expiatório de Yeshua, são os seguintes. Depois de sua ascensão, durante 18 séculos, né, Yeshua atuou no primeiro compartimento do santuário. Isso é catolicismo, tá? Santuário celestial. Finalmente, a partir de 22 de outubro de 1844, né, Yeshua entrou. Aqui a gente pode jogar isso, né, para Jesus, porque Jesus é o ídolo romano, né? Então Jesus é quem determinou essa história aqui. A Igreja Católica é quem determinou esses dogmas, né? Não Yeshua HaMashiach, mas sim Jesus, o Cristo, o ungido do sol. Né?
Então Jesus entrou no segundo compartimento, né, no Santíssimo, para dar início à última e solene cerimônia do dia da expiação, denominada de juízo investigativo. É tudo troncho, né? Tá tudo troncho isso aqui. Porque quando Yeshua HaMashiach disse está consumado, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Então ele entrou naquele dia. Ele tornou-se sumo sacerdote naquele dia. Naquele dia. Vamos continuar aqui sobre os dogmas católicos. Os pecados confessados a partir daquela data começaram a ser examinados a cada caso, analisando minuciosamente, depois de completar-se a obra de expiação no santuário celestial. Ninguém vai aos céus, só Yeshua HaMashiach foi aos céus, né? Os pecados confessados pelo povo de Deus serão apagados. Por isso, esses pecados serão postos sobre Satanás, e ele será enviado ao deserto. A Bíblia ensina o seguinte, a Torá ensina o seguinte, ou seja, gente, nessa época aqui de 1800 e alguma coisa, foi que se criou a doutrina do arrebatamento. Foi criada, né, nessa época, né? Deixa eu ver a nota que eu coloquei aqui, né? Deixa eu ler, porque ela está pequenininha. Ou seja, Margaret MacDonald, né, escocesa, né, trouxe a doutrina do arrebatamento, né, e o teólogo John Helsing Darby acatou em 1830. Depois, Cyrus, né, e Gerson Scofield, que seja Scofield, nós temos a Bíblia de Scofield, e aí fez uma Bíblia fundamentada ou fundada nessa doutrina. Ou seja, Margaret foi quem começou tudo lá no século XVIII. Então, essa doutrina de arrebatamento ela é muito nova. Não existe texto para respaldar essa doutrina do arrebatamento, a não ser com as adulterações que a Igreja Católica fez nos escritos Nazarim, que eu explico isso em um dos vídeos, né? São dois, né? No vídeo o último dos últimos dias, o que acontecerá nos últimos dias, e no vídeo que eu falo sobre a inversão dos polos, se eu não me engano, aí eu falo sobre arrebatamento. Se eu estiver errado, me perdoe, mas no último dos últimos dias eu falo sobre isso. Então, o que é que as Sagradas Escrituras nos ensinam a respeito, né, de Azazel, ou do simbolismo de Azazel, né? Houve uma só única oferta no Calvário, Hebreus 7, 27 e Hebreus 10, 10 e 12. Não segui ofertando seu sangue até hoje, parou, acabou as ofertas, né? Tanto que o templo foi derrubado. A redenção foi completada com a morte de Yeshua, né? Hebreus 9, 11 e 12, não dependendo de um processo investigativo a partir de 22 de outubro de 1844. Isso é dar um tapa na cara do fiel, né, que acredita, né? É uma tapa na cara do protestante, né, do evangélico. E os pecados confessados são imediatamente removidos, Atos 3,19. Esta remoção não depende de um juízo investigativo. A salvação é concedida imediatamente. Efésios, né, 1, 7 e Colossenses 1, 14. Gente, a salvação ela é dada, né, mas aí começa-se o processo de techuvá. O homem tem que permanecer fazendo techuvá. Ela é garantida. Confessou, né, mas esse registro no livro da vida, né, ele é feito quando você nasce. Quando você nasce, o seu nome é registrado no livro da vida.
Agora, o que você tem que fazer é manter esse nome. Por isso que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem que manter esse nome lá. Porque se você morrer sem fazer techuvá, né, sem estar cumprindo boas obras e os mandamentos do Eterno, seu nome vai ser apagadinho. Tá? Porque Yeshua, Hamashia, ele diz assim, aquele que não cumprir os menores mandamentos, seja ele qual for, Hukim, Mishpatim, né, Edut, né, seja lá qual for ele, o menorzinho, né, esse não será contado no mundo vindouro. E o que mais a religião faz aí é fazer as pessoas descumprirem mandamentos. Nós tivemos agora há pouco a tal Semana Santa, né, que ela só é santa no candelário, no calendário gregoriano. Porque nas ruas e nos templos, o capiroto está solto, o Hassatan está solto, ceifando vidas, né, enganando, matando, destruindo, fazendo as pessoas, usando as pessoas a fazerem essa obra, de matar, roubar e destruir. Né? Porque Yeshua, quando disse o inimigo vem para matar, roubar e destruir, ele não estava falando do Hassatan, ele estava falando dos sacerdotes. Né? Os inimigos dos homens são os sacerdotes. Então, ele disse, se você não cumprir o menor mandamento, você não será contado no mundo vindouro, no Olam Rabá. A salvação é concedida imediatamente, Efésios 1, 7 e Colossenses 1, 14, não dependendo de um juízo investigativo. 5. Quando Yeshua subiu ao céu, entrou no Santíssimo e assentou-se à direita do Eterno, certo? Né? Isso foi tipificado na terra com abertura, com o véu rasgando-se de alto a baixo. Né? Ou seja, quando o véu se rasga de alto a baixo, isso quer dizer que o Eterno agora ele tem acesso aos homens, né, através do sacrifício de Yeshua HaMashiach, abriu de cima a baixo. Né? Ou seja, começou de cima, a obra começou de cima. Então, quando ele diz assim, eu vos escolhi, agora cabe o homem aceitar essa escolha. Ah, eu não quero não ser escolhido não, então pronto, o problema é teu. Vai para o fogo, ser exterminado. Hebreus 10, 12 e 19. Yeshua não ficou no lugar santo intermediário até 1844, né? Ficou na metade ali do caminho até a Igreja Católica permitir, né? Como eles fizeram a adulteração, né? Yeshua disse assim, eu vou começar com o texto como a Igreja Católica adulterou, né? Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Olha só, que pretensão. Ou seja, o Eterno lá em cima, Criador de todas as coisas, está sujeito às ordens dos homens. Ou seja, à aprovação dos homens. O que ligares na terra será ligado no céu. Está lá o Eterno esperando, né? Assim, tipo o mandado, né, dos homens. Virou empregadinho. Ah, dá licença, né, o romanismo. Dá licença, né, o Constantino, seguidores de Constantino, ou seguidores como é o cara lá da Reforma, que eu esqueci o nome dele. O cara é tão inútil, né, que eu esqueci o nome dele. Né? Eu vou dizer nome aqui, tá? Porque não tem como esconder. Os assembleianos, né, não sabem, mas lá no Estatuto da Assembleia de Deus, lembrei o nome do cara, né, está lá dizendo que os adeptos da Assembleia de Deus são seguidores de Lutero, não é de Yeshua HaMashiach, não é do Salvador, é de Lutero. Eles são seguidores de Lutero, e se ela foi a irmã mais velha, né, que a mãezinha romana deu cria, as outras irmãs também são seguidoras de Lutero. Por isso não existe diferença nenhuma entre católico e evangélico. Né? Não existe diferença nenhuma. Tudo cristão, todos eles adoram a mesma entidade. Jesus Cristo, né? O ídolo romano, né, adaptado na biografia do Mashiach. Ou seja, ele é um impostor. Né? Ah, mas a nossa igreja não tem imagens. Nós somos da Assembleia, nós somos da Batista, nós somos da Assembleia,
né? Nós não adoramos imagem, não adora imagem, mas adora o nome da imagem que está lá na Igreja Católica, né? O cara lá na madeira, né? Na cruz, que é outra mentira, né? Que não houve cruz, houve o madeiro, né? Eu já expliquei sobre isso nas paraxás anteriores, né? Então, pelo seu próprio sangue, tá? Desde a sua ascensão, Yeshua atuou sempre como nosso sumo sacerdote, né? Hebreus 6:20. 7. Pelo seu próprio sangue, Yeshua entrou no Santíssimo uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Hebreus 9:12. Nada ficou para depois. Definitivamente, a morte de Yeshua foi 100% eficaz. Ele era um corbanote perfeito diante do Pai. Qual é o resumo que a gente tira disso? Qual é o resumo? O capítulo 16 de Levítico é o único texto bíblico onde se pode encontrar a palavra Azazel. Depois eu vou te mostrar, vamos virar a câmera aqui para mostrar em hebraico. Este termo é a chave para a compreensão do ritual do dia da expiação, onde um bode era oferecido como sacrifício para Adonai, e o outro era levado ao deserto para Azazel. A palavra Azazel foi interpretada de diversas formas, dentre as quais se destacam 5. Primeiro, segundo a tradição talmúdica, seria o nome de um local significando duro e áspero, referindo-se a alguma região montanhosa do deserto. Azazel é um lugar, manda ele para lá, manda ele para Azazel. 2. A partir da literatura judaica, tá, gente? Um pouquinho de paciência para dizer essa palavra, tá? Intertestamentária. Também se pode pensar que se trata do nome de um demônio, ou mesmo do próprio Satã. Aí entra o misticismo. As primeiras traduções do texto hebraico, 3, tá? Questão 3. As primeiras traduções do texto hebraico, a exemplo da Septuaginta, da Vulgata e mesmo da tradução de Símaco, indica se tratar do próprio bode em sua função, enquanto bode emissário pode ser enviado ao deserto. 4. De acordo com o estudo etimológico, presentes em léxicos importantes, né, Genésios e BDB, a palavra seria uma abstração, tendo o sentido de remoção total. 5. Segundo Aaron Pinker, o tão debatido termo seria um epíteto para o próprio Elohim de Israel. Cada interpretação possui seu próprio fundamento, assim como seus pontos fracos, conforme será demonstrado, ou como eu demonstrei nesse artigo. Eu deixei o resumo para o final, né? Minha concepção, tá? O que eu acho. Você pode escolher uma das 5. O que eu acho. Azazel é a palavra bode emissário. Tá? Aí eu vou mudar aqui, né, e vou mostrar para vocês. Né? Deixa eu mudar a câmera aqui, tá, gente? Para ficar... Deixa eu ver aqui. Pronto.
Deixa eu tentar abrir aqui. Isso, consegui. Tá aí a palavrinha Azazel. Em hebraico, gente, tá vendo aí? Em hebraico, Azazel. Só que se lê ao contrário, tá? Azazel. Aqui o Lamed, né? O Aleph, né? O Zai e o Ain. O Ai, como não tem, né? No começo ele não tem, ele serve como vogal, tá? Não é uma vogal, tá? Mas de acordo com antes, né? É preciso conhecer a palavra, né? E depois dos sinais maçoréticos, né? Que está aqui, né? Que nós conseguimos ler hoje, né? Aqui, gente, esse pedaço aqui é bod, aí zel, aqui o Aleph é mudo, zel é emissário, né? É uma junção aí de duas palavras, né? Que acontece também com a palavra amém, né? Amém, né? Amém, né? Que é Elohim Melech Neman. Elohim é rei, fiel. Então, o catolicismo traduziu lá por, e adulterou, né, o que ligares na terra será ligado no céu. Mas o que realmente Yeshua disse é que aquele que disser amém nesse mundo, dirá amém no mundo vindouro. Ou seja lá o que acontecer na sua vida, você tem que dizer amém, como Jó disse. Teus filhos morreram, amém. Teu gado morreu, amém. Tua fazenda pegou fogo, amém. Tua casa caiu, amém. O Elohim continua sendo rei fiel. Não importa, ele é rei fiel. Então, se você conseguir dizer amém para todas as situações, né, todas as circunstâncias da sua vida aqui na terra, ficou borrado, né? Você poderá dizer amém, não no céu. Vai continuar aqui na terra, tá? Não existe texto dizendo que você vai para o céu, não. Mas continuará dizendo amém no mundo vindouro. Ou seja, no estabelecimento físico da realeza do eterno. É quando reinaremos eternamente com Yeshua HaMashiach, e o eterno descerá junto com a noiva à cidade, a noiva do cordeiro. A noiva do cordeiro é a cidade, tá? Está lá em Apocalipse. Não vai pensando que a noiva é tu não, viu, crente? Não vai atrás da tua religião, não. Ela está mentindo para você, ela está te enganando. Né? Ela está te enganando porque ela quer lucrar em cima de você. O sistema religioso quer lucrar em cima de você. Como a gente viu aí, né? Na Sexta-feira Santa, a sexta-feira é tudo fechado. Sexta da Paixão. Mentira, não existe Sexta da Paixão. Yeshua morreu na quinta, como é que existe Sexta da Paixão? A Páscoa era na quinta-feira, para onde eram entregues os pães e o cordeiro, né? Para expiação, e ele foi o último cordeiro. Tanto que ele disse, não vai comer mais dessa cena. Até eu voltar. Até eu voltar, não vai mais ter, né? Não vai ter mais cordeiro. Quando eu voltar, eu vou ser o cordeiro. Eu vou ser isso, né? Eu sou o cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. E aí a cidade desce. E o Eterno desce também. Está lá o texto em Apocalipse, finalzinho, 20, se eu não me engano. Mas o tal evangélico, ele quer subir. Enquanto o Eterno desce, o evangélico tem a pretensão de subir. Subir. Quer ir para o céu. Quer morar lá onde o Eterno mora. E o Eterno quer morar aqui, onde os escolhidos, né, os que fizeram techuvá, os que resolveram cumprir os mandamentos, né, na íntegra, moram e sempre vão morar. Esse povo que ele vai honrar. É esse povo que ele diz, meu povo. Né, quando, uma passagem muito linda, é a de Bilã, Balaão, que ele fala, o Eterno coloca as palavras na boca dele, ele foi chamado para amaldiçoar, né, e ele acaba abençoando.
ele olha e vê o Mishkan lá armado, né? Mishkan armado, já tinha um Mishkan, acho que sim, as tendas, vamos colocar as tendas armadas, né, lá, e ele olha para as tendas de Israel, e ele diz assim, Ma'el Gidot, Mishkenoterra, Adonai Sebaot, né? Ou seja, faz uma prece, né, e aí ele diz, Mikanorra, né, vai ri, Mikamorra, né, Etá Adonai, Mikamorra, Veatzá, vai. Ou seja, quão formosas são tuas tendas, ó Israel, povo, né, povo que não se mistura com outros povos, não se mistura com as outras nações, é unido, né? Um povo que não se mistura com ele. Hoje, se você quiser ser povo do Eterno, né, você vai se relacionar com eles, mas os inferninhos, você não vai nos inferninhos, você não vai se misturar com o pecado do mundo que o mundo comete. Você é povo do Eterno, você é separado. Santo é separado. Tá? Santo é separado. E pensar é passagem. Tá? Não é ovo de chocolate, não, é passagem. Era uma época de pensar, né, de refletir, e não de festejo. Mas depois se alegrava, porque não estavam mais no Egito. Mas era uma época de se lembrar de quão foi difícil os dias, né, na terra do Mitzrayim, na terra do Egito. Bom, gente, terminou aí, eu espero ter explicado, né, eu trouxe algumas versões, indagações né, do que as religiões acham, né, ou seja, para as religiões é místico, né, eles introduzem, é Ra-Satã, né, mas ao pé da palavra, simplesmente Azazel quer dizer bode emissário. O bode expiatório, né, e o bode que vai ser imolado, e o bode emissário. Bom, ok? Até o próximo vídeo. Um Shavuot Tov para todos vocês, né? Uma boa semana. Elohim Melech Nirman, Elohim é Rei Fiel. Amém.